Ok, gente? Vamos aproveitar o nosso tempo. Nós estamos falando sobre esse ministério da Nova Aliança, um ministério de vida, um ministério do Espírito, não mais como o ministério na Antiga Aliança, que era de morte, de condenação, que era o ministério da lei. Embora no passado tivesse muito da manifestação da glória de Deus, hoje no ministério da Nova Aliança a glória de Deus vai ser muito maior do que acontecia. E a verdade é que muitas coisas não acontecem na vida de muitos ministros, muitos líderes e muitos irmãos na igreja, é que eles estão mesclando os dois ministérios. Eles querem, por um lado, viver ainda na base dos rituais da velha aliança e estão misturando com o ministério da Nova Aliança. Isso traz assim uma maneira muito estranha, uma falta de liberdade em poder realmente viver uma vida no Espírito, andar por fé, andar por graça. Porque, como nós já vimos, eu acho que já está muito claro que o ministério do Espírito e vida é algo que traz liberdade a gente. Ficamos livres da lei e agora passamos a ser dependentes mais do Espírito. Então você é livre da lei, mas você substitui. Antes você estava escravo da lei, a lei dizia que você tinha que fazer uma coisa. Então, nós não conseguimos fazer nada, como o povo de Israel já provou isso, e hoje em dia é a mesma coisa. Mas hoje nós nos libertamos da lei e agora nós somos escravos de uma outra lei. Não mais a lei de morte, não mais da lei da condenação, não mais da lei do Velho Testamento. Hoje eu sou escravo da lei do Espírito de vida. E essa lei é uma lei muito mais suave, muito mais tranquila, porque não depende do meu esforço de poder cumprir. Eu tinha que contar como um judeu, tinha que contar com a força dele para poder praticar a lei. E a gente sabe que não é pelo esforço humano, por isso que foi feita a segunda aliança. A primeira tinha esse defeito, que o povo judeu não conseguiu cumprir. Mas a segunda, graças a Deus, Jesus veio para cumprir a lei, e aqueles que crescem nele, e o que hoje creem nele, obviamente, já cumpriram toda a lei. Mas só que agora nós vamos cumprir a lei do Espírito e vida, que é revelada não mais em uma lei escrita, não através de manuais, não através do que está escrito na lei, no artigo tal da lei de Deus tem que fazer isso. Não, agora o Espírito de vida, ele revela a lei dele no nossa mente. Ele joga a palavra que você lê, por isso você tem que ler a Bíblia, que é sim um manual de mandamentos, de leis, de ordenanças, mas quando você lê aquilo, o Espírito transforma em vida e joga onde? No teu coração. E aí você entende. E na hora de cumprir, o Espírito é que faz isso. Lembra que eu usei ontem o texto de 2 Coríntios, uma parte lá dizia: e é por intermédio de Cristo que nós temos a ousadia, podemos cumprir e fazer a lei. Agora não depende do seu esforço, depende do Senhor Jesus Cristo. No final, no versículo lá 17, versículo 18, eu li um dos versículos talvez mais conhecidos por aqueles que gostam de ler as epístolas de Paulo, quando ele diz assim: ora, o Senhor é o Espírito, e onde está o Espírito do Senhor, aí é liberdade. E todos nós, segundo lá no final diz, com o rosto desvendado, contemplando como por espelho a glória do Senhor, somos transformados de glória em glória na sua própria imagem, como pelo Senhor, o Espírito. Obviamente, quando Deus deu a lei para Israel, eles tinham que cumprir, se esforçar para que eles pudessem ter uma vida transformada. Deus queria que eles fossem pessoas segundo o coração de Deus. Alguns conseguiram em parte, como o próprio Davi, que foi um dos homens segundo o coração de Deus, e ele tentou muitas vezes fazer alguma coisa e Deus sempre o repreendeu. Aliás, muitas vezes
pelo fato de não poder cumprir a lei, até o próprio Davi foi censurado por Deus e foi castigado até muitas vezes, como a coisa era dura. Mas hoje eu quero falar sobre 4 coisas importantes que o ministério da Nova Aliança promove e faz com uma pessoa que quer andar por esse ministério. Então, a primeira coisa é que hoje na Nova Aliança, este é um ministério de liberdade. Veja só, liberdade, guarde bem essa palavra, não é liberdade para você fazer qualquer coisa, não. Liberdade no Espírito Santo. Portanto, se você acha que você tem liberdade para praticar, para deixar de frequentar aos cultos, deixar de ler a palavra, deixar de orar. Não, hoje eu estou em liberdade, eu não preciso fazer nada, Deus vai fazer tudo. Ei, não é bem assim. A sua liberdade, ela é limitada. Ela está no Espírito. Você tem que ler a palavra talvez mais do que antes. Você tem que buscar ao Senhor mais ainda, porque hoje, no sistema, no espírito, no século em que nós vivemos, eles instigam exatamente a te aprisionar de todas as maneiras, até mesmo com as coisas boas. Eles querem, o sistema do mundo quer aprisionar a sua liberdade que você tem em Cristo, fazendo com que você seja dependente de todas as coisas. Onde há o Espírito do Senhor, aí é liberdade. E a primeira coisa é que nós somos livres realmente da lei. Então veja, eu estava dizendo que pelo Espírito de Deus nós precisamos sofrer sim, uma transformação, uma mudança de vida. E essa mudança não acontece só instantaneamente, no momento em que você está livre da lei, livre do pecado, através de Jesus Cristo, que ele vem como uma semente de vida e ele entra no seu coração, ele perdoa os seus pecados, ele remove completamente esses pecados e aí você diz, agora eu já sou nova criatura, as coisas velhas já passaram e tudo se fez novo. Aliás, tudo só se fará novo à medida em que você, hoje com o Espírito de Jesus dentro de você, você começa a ser transformado. E essa transformação é de glória em glória e não transformado pelo ministério da lei. Ou seja, a nossa transformação hoje não depende dos nossos próprios esforços, como acontecia com o ministério da Velha Aliança. Hoje, eu não sou transformado porque eu vou cumprir um ritual, nem mesmo os rituais da igreja. Isso não transforma ninguém. Não é pelo fato de você dizer, não, então eu vou cumprir o mandamento, eu vou pagar o meu dízimo, eu vou dar uma oferta, eu vou ser batizado. Não é o fato de você cumprir isto que Deus vai lhe abençoar. Eu vou ter a ousadia até te dizer uma coisa. Mesmo que você não cumprisse isto, Deus ainda assim te abençoaria. Peraí, pastor, agora não concordo. Olha, aonde é o Espírito, Deus nos abençoa não porque nós fazemos ou deixamos de fazer, mas porque Cristo está em nós. Ele faz isso porque Cristo cumpriu a lei e ele nos olha através de Cristo. Eu sei, eu não estou dizendo isso porque você tem que usar da carne, das coisas da carne, para se livrar da sua responsabilidade espiritual. Não depende de eu cumprir esses mandamentos de rituais, não. Porque hoje a nossa transformação depende da manifestação da glória de Deus quando eu estou na igreja, quando eu leio a palavra, quando de coração eu faço alguma coisa para o Senhor. Ah, mas é muito simples. Muitos vão à igreja, acham que, tá bom, aqui meu dízimo, está aqui minha oferta, eu aqui tomo a ceia, me lembro da presença do Senhor e tal, e continua vivendo de qualquer maneira. Não houve transformação de fato nem de verdade, porque o que transforma verdadeiramente é quando a pessoa tem um encontro com o Espírito de Deus diariamente. A lei do Espírito da vida ela é mais difícil, porque no Velho Testamento, ele ia no dia da expiação, que era o dia do Yom Kippur,
né? Ele ia lá, derramava o sangue em cima lá da arca e tal, e por um ano Deus cobriu o pecado. Uma vez por ano, tudo que ele fizesse nos próximos 365 dias, estava resolvido. Mas hoje em dia não, você tem que buscar o Senhor diariamente, para que Ele possa te transformar. Essa é a lei do Espírito e vida. Muito mais fácil, Deus vai me abençoar financeiramente se eu der um dinheiro, então tá aqui, eu dou o dinheiro uma vez por mês e acabou. Não é assim. Você tem que estar, na verdade, quando Deus deu a lei para o povo de Israel, Deus queria que eles dependessem de Deus, ficassem mais perto dele. Hoje é a mesma coisa, Deus quer tanto ficar perto de você, Ele quer ter comunhão com o seu povo, não impor rituais. Quando Deus fala qualquer coisa, é para que você esteja perto dele. Eu diria uma desculpa para que você possa chegar e dizer: Jesus, estou aqui glorificando o teu nome, eu estou aqui orando, não é que eu não preciso de nada. Eu quero estar aqui para fazer companhia ao Senhor. Eu vou na igreja para glorificar, reconhecer que tu és um Deus tremendo. E eu quero estar com o povo de Deus porque ali, no meio do povo de Deus, o Senhor se manifesta. Porque Ele mesmo disse, quando estiverem 2 ou 3 reunidos, eu estou ali no meio. Deus não é como um Papai Noel para trazer presentes e me dar um casamento, para me dar uma casa. Não coloque Deus como objetivo assim. Mas olha, leia a palavra e diga: Senhor, teu Espírito está aqui comigo e eu quero estar contigo. Se tu me deres alguma coisa ou não me deres, é a mesma coisa. O que eu quero é a tua presença viva. No fundo, nós precisamos amar a Deus pelo que Ele é e não pelo que Ele nos dá. É isso que Deus quer. Quem fizer isto, nunca vai precisar orar mais, pedir coisas a Deus. Se você amar pelo que Ele é e não pelo que Ele pode te dar, sabe por quê? Porque quem ama Deus de todo o seu coração, de toda a sua alma, de todo o seu entendimento, Deus vai acrescentar tudo que você precisa. Cumpra esse mandamento. Por isso que o Senhor falou. Qual é o grande e o maior mandamento? Amarás o Senhor teu Deus de todo o teu coração, de toda a tua alma, de todo o teu entendimento, e amarás o teu próximo como a ti mesmo. É simples. Como nós não fazemos isto, nós tentamos. Qual é a sua igreja? Muita gente vive. Quais são os mandamentos? O que tem que precisar fazer? Qual é a sua... O que é isso e aquilo? Não. O nosso mandamento é amar o Senhor e amar os nossos irmãos. Todas as coisas vão ser acrescentadas. O seu casamento vai chegar rápido. O seu emprego, você que está desempregado, você vai receber, assim, ofertas, você vai escolher o emprego. Os seus filhos que são desobedientes, estão metidos em drogas, estão metidos em homossexualismo, estão metidos em tanta porcaria que esse mundo tem para oferecer. Ame a Deus, ame os irmãos e Deus vai colocar e vai libertar. O ministério do Espírito e Vida é para isso, meu amado. Não é uma doutrina para você encher a sua cabeça e saber: eu tenho que fazer isso, eu tenho que dar o dinheiro, Você não tem que dar nada, você tem que seguir o que o Espírito diz. Se Ele te diz para dar tudo, dê tudo. Se Ele diz para não dar nada, não dê nada. Essa é a lei do Espírito e Vida. Uau! Na nova aliança, a nossa transformação depende do impacto da presença de Deus e do Espírito Santo no nosso espírito. Quem não é impactado com a glória de Deus através da leitura da palavra, da mensagem que é ouvido na igreja, quem não é impactado não vai sofrer transformação. Não depende do seu esforço, não depende do meu. O próprio Jesus é que intercede por nós como nosso fiador. Quando a glória dele aparece, é Ele que vai te dar condição de fazer tudo isso. E você acha que não? Então venha comigo aqui. Eu quero ler Hebreus capítulo 7. Último versículo, Hebreus capítulo 7. Abra comigo. Versículo 22 até versículo 25. Vamos ver o que o apóstolo Paulo diz nesse contexto. Por isso mesmo,
Jesus se tem tornado fiador de superior aliança. Ora, aqueles que são feitos sacerdote em maior número, porque são impedidos pela morte de continuar, ou seja, Paulo está dizendo aqui que no sacerdócio da lei, da condenação, da velha aliança, o sacerdote fazia uma vez por ano e ele ministrava em favor do povo e ministrava também a Deus a favor dos homens e dos homens em favor de Deus. Mas só que ele morria, né? Chegava uma certa idade, ele morria, então esse sacerdócio era limitado, né? Era impedido, como diz aqui, eram impedidos pela morte de continuar. Agora ele diz, veja, eu estou lendo o 22, 23 até o 25. Este quem? Referindo-se a Jesus, como fiador dessa aliança superior. Este, no entanto, ou Jesus, no entanto, porque continua para sempre, tem o seu sacerdócio imutável. Ele não morre, não. Essa que é a diferença. Ele é o seu fiador para sempre. Por isso, conclusão, também pode salvar totalmente os que por ele se chegam a Deus, vivendo sempre para interceder por eles. O que eu estava dizendo para você é que no sacerdócio da nova aliança, nós somos transformados exclusivamente pela glória de Deus. E isso não depende do nosso esforço, depende de um fiador, alguém que faz, alguém que garante isto, que é o próprio Senhor Jesus, como disse o final lá no versículo 25. Por isso, também pode salvar totalmente os que por ele se chegam a Deus, vivendo sempre para interceder por eles. Isso é muito importante e eu tenho certeza que você há de convir comigo, que o ministério do Espírito e Vida é um ministério muito superior por essa razão. Eu não preciso mais. Eu contemplo a glória e sou transformado. A segunda coisa é que, como eu tenho certeza de que realmente na nova aliança as coisas vão acontecer, eu serei realmente abençoado. Tem muita gente que acha que ele é abençoado quando faz algumas coisas. E ele é amaldiçoado ou deixa de ser abençoado quando ele não cumpre determinadas coisas. Mas eu quero dizer para você, eu disse que ia falar 4 coisas hoje. A segunda coisa é que o sacrifício de Jesus na cruz foi único. Ele fez só um sacrifício. Ele morreu na cruz uma vez só. O sacrifício de animais, de touros e bodes da velha aliança eram anuais, eram diários, eram mensais, Jesus fez um único sacrifício na cruz e o sacrifício que ele fez foi perfeito. Não teve falhas. Foi um sacrifício completo. Foi um sacrifício definitivo. Sabe por quê? Porque não dependia mais do homem para cumprir. Lembra que na primeira aliança, se o homem cumprisse, ele seria abençoado. Estava em perfeita paz, ele era um vencedor, era tudo isso. Mas como não dependia do homem, Jesus fez isso. E esse sacrifício foi para sempre. Por isso que nós temos que estar sempre constantemente contemplando a glória de Deus através da leitura, através de estudos bíblicos, através da oração, através de sermos estimulados uns aos outros em amor. Você que vive nessa geração, você deve diariamente participar, porque eu sei que às vezes é muito difícil você ir a um culto, ir à igreja todos os dias. Você tem trabalho, mas você pode homeopaticamente participar da glória de Deus através do e-mail que você manda para uma outra pessoa, através de um estudo bíblico. Quem sabe você está ouvindo, obviamente, agora, através do YouTube, do nosso blog, enfim, estas aulas. Na verdade, ninguém pode dizer, eu não tenho tempo de ler, eu não tenho tempo de orar, eu não tenho tempo disso, aquilo. Você tem no seu smartphone aí. Hoje em dia você ali recebe mensagens diárias. No meio do ônibus, andando na rua, indo para o seu trabalho, no carro.
Aliás, eu quero estimular você, eu acho que você já deve estar participando disso, espero. Nós temos no nosso blog, temos no site da Missão, Missão do Farol, nós temos uma meditação diária, um café espiritual diário, que você pode receber diariamente uma palavra de Deus, você andando, você pode meditar, tudo isso é importante. Porque se você acha que só domingo, você foi domingo à igreja, aí segunda você trabalha, você tem outros dias para fazer isso, para fazer aquilo, daqui a pouco você tem, esse mundo te oferece 1000 coisas. Diariamente você pode receber isso. Mande um e-mail, manda um telefonema, entre em contato com o povo de Deus, porque senão você vai morrer. Você vai ficar realmente fora do que Deus quer para a sua vida. A glória de Deus não vai se manifestar e, como nós lemos, somos transformados de glória em glória na imagem do Senhor. Como? Pelo ministério da Nova Aliança. Então eu disse que o sacrifício de Jesus foi único, ele fez isso uma vez, ele morreu uma vez, não preciso mais de sacrifícios de bode, de touro, de sangue de ninguém. E esse sacrifício foi completo, ele abrangeu todas as áreas da minha vida, no meu corpo, na minha alma, no meu espírito. Foi perfeito, porque ele era o próprio Filho de Deus e foi definitivo. Não precisamos hoje desenvolver, praticar nenhum sacrifício, porque Jesus já praticou isso. O único sacrifício que você pode praticar é confessar a palavra de Deus e colocá-la no seu espírito. Se é que é isso o sacrifício para quem foi realmente salvo, isso é uma glória, isso é algo maravilhoso. Ok, nós temos que continuar e eu vou ler agora Hebreus capítulo 9, versículo de 11 a 15. Deixa eu colocar aqui, porque eu disse que o sacrifício de Jesus, baseado nesse segundo ponto, foi completo, foi perfeito, foi absoluto, foi para sempre. Então nós vamos ler agora Hebreus capítulo 9, versículo qual? De 11 a 15, quando fala realmente desta verdade que eu acabei de enfatizar agora. Graças a Deus que esse sacrifício foi Jesus quem fez. Então não depende de mim, não depende de você, do nosso próprio esforço. Que diz então Hebreus capítulo 9, versículo 11. Quando, porém, veio Cristo como sumo sacerdote dos bens já realizados, mediante o maior e mais perfeito tabernáculo, não feita por mãos, quer dizer, não desta criação, não por meio de sangue de bodes e de bezerros. Olha, veio Jesus, um sumo sacerdote perfeito, Ele não veio foi feito por mãos, quer dizer, não desta criação, um tabernáculo celestial, na verdade, não desta criação e nem por meio de sangue de bodes e de bezerros. Mas, olha o que Paulo diz, pelo seu próprio sangue, entrou no Santo dos Santos uma vez por todas. Você sabe por que está aqui uma vez por todas? É exatamente para contrastar com o fato de que o sacerdote da velha aliança, ele tinha que fazer uma vez por ano. E o sacerdote da nova aliança, Jesus, ele fez uma vez só, derramou seu sangue por todas. E diz aqui agora uma verdade que muitos cristãos ainda não entenderam. Olha só, eu vou repetir. Pelo seu próprio sangue, entrou no Santo dos Santos, uma vez por todas, tendo obtido eterna salvação. Como eu fico triste quando alguém diz, pastor, eu não creio. Eu acho que a salvação se perde. A salvação, ela depende de eu não praticar isso, não fazer aquilo. Ei, na nova aliança, não é o que você faz, é o que Jesus fez. Ele conquistou a nossa salvação, que é eterna.
Se diz que ela é eterna, ela não pode se perder. Ela não pode ser arrancada de mim. Ele obteve eterna salvação porque foi completo o sacrifício. Foi perfeito. Não, eu não preciso diariamente de sangue de bode, de touro, de rituais, como era na velha aliança. Foi único, perfeito, completo e definitivo. O sangue de Cristo. Você quer ver mais? Continuando o texto, eu estou lendo Hebreus 9, de 11 a 15. E depois que ele diz que Jesus conseguiu e obteve eterna redenção, ou seja, eu fui comprado, porque a palavra redenção significa aí, o sangue de Cristo me comprou de volta para Deus eternamente. E se me comprou para Deus, não tem como eu me perder jamais. Portanto, vamos continuar a ler. Se o sangue de bodes e de touros e a cinza de uma novilha, aspergido sobre os contaminados, os santificam, quanto à purificação da carne, porque isso era o que acontecia. O sangue de bodes, de touro, a cinza de uma novilha, era aspergido sobre as pessoas que estavam contaminadas pelo pecado. E diz, santificavam. Mas santificavam quanto, Paulo está dizendo, a purificação da carne. Muito mais o sangue de Cristo, olha que comparação, que pelo Espírito Eterno, a si mesmo se ofereceu sem mácula a Deus, purificará a nossa consciência de obras mortas para servirmos ao Deus vivo. Qualquer tentativa que um judeu, que um cristão, que um ímpio, que qualquer pessoa tente fazer uma obra para tentar salvar a si mesmo, o sangue de Cristo, o próprio Cristo está dizendo, isto é obra morta. Deus, o sangue de Cristo pelo Espírito Eterno, a si mesmo se ofereceu a Deus sem mácula, para quê? Para servirmos ao Deus vivo, para purificar a nossa consciência de obras mortas. Isso é tão grande, isso é tão tremendo, que isso nos leva ao terceiro ponto que eu quero falar para você hoje. A terceira coisa importante: ninguém pode ser justificado, ou seja, isento de culpa diante de Deus, pelas suas obras. Ah, se eu fizer isso, se eu derramar um sangue aqui, se eu cumprir um mandamento, Deus vai se agradar de mim. Ah, se eu cuidar de uma pessoa que está com enfermidade, se eu fizer isto, eu vou ganhar ponto. Nada do que você faz. Eu não estou dizendo que você não tem que ajudar as pessoas, mas para ser comprado, justificado, limpo diante de Deus, ninguém pode fazer isso pelas obras da lei. Nós já vimos que dependia do esforço do homem. Ah, então, pastor, eu quero que me prove isso. Ok, então vamos abrir a nossa Bíblia. A nossa aula ela se torna fácil quando a gente usa a própria Bíblia para responder às indagações que estão no nosso coração. Ah, mas será que eu tenho que fazer? Ah, pastor, mas eu sempre ouvi que o pastor ou o líder, o meu pastor, ou eu ouvi que eu tenho que fazer a minha parte. Eu tenho que praticar umas obras. Aí Deus vai fazer a dele, como se fosse algo condicional. Jesus fez um único sacrifício, ele foi perfeito e completo. Ele fez tudo. Ah, então eu não tenho que fazer mais nada? É exatamente isso que eu estou dizendo. Mas o que eu tenho que fazer então? Eu já disse que esse é um ministério que depende muito da nossa... Qual foi a frase que nós lemos há 2 aulas atrás? Tendo, pois, ousadia no falar. A nova aliança, ela é quase que 90% baseada naquilo que nós falamos. Porque o que você fala é o que você crê. Não é falar da boca para fora. Então, você pode estar, sim, passando por uma situação difícil, você pode ter caído em pecado, você pode ter praticado coisas erradas,
E não pense que para você consertar essas coisas, você tem que fazer alguma coisa no sentido de cumprir o mandamento. Ah, agora eu vou orar, eu vou ter que jejuar muito, porque esse meu pecado foi muito grande. E eu acho que só Deus vai me perdoar se eu passar um ano jejuando uma vez por mês, aliás 2, como o povo judeu fazia. Eles tinham obrigados pela lei de jejuar toda segunda e quinta-feira. Era obrigação, quem não fizesse isso, não cumpria a lei. Então você acha também que o seu pecado já foi resolvido uma vez por todas na cruz. O que eu tenho que fazer então? Ousadia no falar. Isto é fundamental. Quer dizer que ninguém é justificado pelas obras da lei? Não. E é isso que eu vou falar para você. Eu vou ler o texto e na próxima aula nós vamos falar com mais detalhes a respeito desse texto. Eu vou usar algumas outras coisas. Paulo diz em Romanos capítulo 3, versículo 19 e 20, porque nós temos pouco tempo agora. Ele diz assim, Romanos 3, de 19 a 20. Ora, sabemos que tudo que a lei diz, aos que vivem na lei, o diz para que se cale toda a boca e todo mundo seja culpável perante Deus. Isso é uma verdade. A lei tem... Você sabe para que serve a lei? Para te condenar e para me condenar. Todo mundo cala a sua boca, porque a lei diz isso. Todo mundo é culpado perante Deus. Não adianta dizer, ah não, eu faço obra, eu vou fazer isso, eu vou ganhar ponto, um dia Deus vai... Não, não vai nada. Todo mundo é culpado diante de Deus. E ele põe uma vírgula aqui e diz, visto que ninguém será justificado diante dele por obras da lei. Isso aqui já ratifica tudo que eu falei. Ninguém será considerado sem culpa ou justificado diante dele por obras da lei, em razão de que pela lei vem o pleno conhecimento do pecado. A única razão pelo qual Deus deu a lei é para que você pudesse ver que você é um pecador. E não é fazendo obras que você vai ficar livre disso. Então amanhã eu quero desejar a você que você volte a esse texto. Quem sabe você vai rever novamente essa aula e você vai dizer, uau, quer dizer que então é mais simples. Por um lado é mais simples, por um lado é mais difícil, porque nós temos que abrir mão de muita coisa para buscarmos a presença, a palavra do Senhor, que é Espírito e vida. Uma boa noite, ou boa tarde, ou bom dia. Não sei que horas você está ouvindo isso, mas que o Senhor continue a falar ao teu espírito. Não é a minha palavra, mas é a palavra de Deus no teu coração. Então amanhã a gente volta novamente, ok? Um abraço, aqui fica Pastor Júlio, a todos vocês que são amigos da Missão do Farol, que honram, que louvam a Deus e que Ele seja engrandecido por tudo isso. Até amanhã então, em nome de Jesus.